Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live ou mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e, bom, hoje a gente vai falar muito sobre o que aconteceu nos primeiros jogos das semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Muito sobre Volta Redonda e Fluminense, muito sobre Vasco e Flamengo. E queria saber a opinião de todos vocês, não só tricolores, mas vascaínos, flamenguistas e até botafoguenses também, com relação a esses jogos que aconteceram. Uma saudação a todos vocês que estão entrando. Deixa eu falar para vocês um por um aqui. Não sei se dá para... Rabizak, Vanildo Monteiro, Vitor, Luciano, Ronaldo, Rayan, Luiz Otávio, Marcos Júlio, Lindalva, Roberto, Matheus, Lucas, Gerson, Luiz, Veras, ixi, muita gente, Kelvin, Matheus, Gabriel, o Alisson, Dinei, Reinaldo, Manuel Alves, Fabrício, Arthur, Theo, o Alisson. Saudações tricolores, o Alisson faz o L, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aqui à live. Luciano, seja bem-vindo, Luciano. A gente vai poder conversar bastante, hein, Luciano? Muito sobre o clássico de ontem. Tivemos, assim, acompanhei o jogo inteiro, até para ver como é que estava o nível dos dois times. Queria muito saber a opinião de torcedores dos nossos rivais mesmo, né? Do Flamengo e do Vasco com relação ao que acharam do jogo de ontem. Achei o Flamengo, mesmo com 3 zagueiros, muito exposto e uma saída de bola muito ruim mesmo. Não sei se vocês flamenguistas concordam. Talvez uma das melhores partidas do Arrascaeta no ano. Gostei da entrada do Cebolinha de novo. Quer dizer, gostei no que diz respeito ao jogo, tá? No que diz respeito ao jogo. Achei a entrada do Cebolinha, mais uma vez, muito produtiva para o time do Flamengo. Mas acho que os dois times estavam errando demais defensivamente. O jogo teve muitos gols, muito por conta dos sistemas defensivos dos adversários, né? Aquele gol do Pedro no final do primeiro tempo foi brincadeira, né? O Capasso errar uma bola daquela, assim, se eu erro uma bola daquela jogando na minha rua, não volto para casa não, certeza. Luciano, o Flamengo tava apanhando da bola. Não, calma aí. Tava lendo do Luciano, depois misturou com o do Alisson. O Flamengo nunca deu certo com 3 zagueiros. Vou te confessar, Luciano, que eu gosto do esquema com 3 zagueiros, desde que você libere os pontas para atacar. O que ele fez ontem, pelo menos pela parte do Ayrton Lucas, acho que o Ayrton Lucas conseguiu desempenhar relativamente bem essa questão do ala, né, que apoia mais do que defende. Agora, o Mateuzinho ontem teve uma bola, não sei se vocês vão lembrar, me lembrou o Samuel Xavier no jogo de sábado. Recebeu a bola sozinho pelo lado direito, foi chutar a bola no gol, nem na direção do gol ele não mandou, então, enfim, né. Acho que um esquema com 3 zagueiros, ele seria legal pro Flamengo, né? Se tivesse o Everton, Cebolinha de um lado e outro atacante rápido pela outra ponta, mas jogando com 3 zagueiros, 2 laterais e mais 2 volantes, aí ninguém ajuda na construção e na armação da jogada, né? Fica muito limitado. O Alisson, Vidal estava apanhando da bola ontem. Na verdade, o Alisson, acho que o Vidal está apanhando da bola há bastante tempo com a camisa do Flamengo. Assim, vocês, torcedores do Flamengo, podem até dizer melhor, né? Mas acho que o Vidal está muito mal mesmo. Assim, a expectativa em cima do jogador era uma, e o que ele vem trazendo, ele tem traduzido esse futebol da expectativa dele é muito abaixo. Ricardo Bandeira, para jogar com 3 zagueiros tem que ser com o Thiago mais de zagueiro. Exato, é isso aí, Ricardo. É o que eu penso do Fluminense também, por exemplo, se um dia for jogar com 3 zagueiros. Porque o Fernando Diniz, ele joga sempre naquela formação, né? Do 4-2-4... Agora tá jogando no 4-3-3.
Mas, por exemplo, se ele fosse montar um esquema tático com 3 zagueiros, ele recuaria o André, que já faz essa função, né, na maioria no segundo tempo, e aí jogaria com 3 zagueiros, dando mais espaço, dando mais campo, sem a obrigação de marcar para os laterais. Nosso lateral esquerdo é um volante de qualidade, que é o Alexander. Não acho que ele tenha jogado tão bem na lateral esquerda, mas se fosse, por exemplo, no caso do Flamengo, eu pensaria igual você também. Recuaria o Thiago para dar um pouco mais de espaço e qualificar a saída de bola. Ontem o Flamengo estava batendo cabeça. Aquele primeiro gol do Vasco ontem foi bizarro, né? Rodrigo Caio deu a bola pro Peck. E o Peck fazendo um bom campeonato carioca de novo, né? Assim como no ano passado. Henrique. Henrique. Mano, eu não vou ler seu comentário, mas obrigado pela participação, tá, mano? O Fla precisa urgentemente de 2 volantes. Rueno Silva. Cara, assim, comparado com os outros times do Brasil, eu acho que o Flamengo tá bem armado, quer dizer, tá bem montado com relação a elenco. Não sei se precisam necessariamente de 2 volantes. Acho que quem precisa de fato é jogar quem tá lá. O Vidal precisa jogar, o Gerson precisa jogar, enfim. A resposta dos jogadores do Flamengo tem sido pouco para o que o time pode, né? Então, não sei se contratar seria a melhor solução. Acho que melhor do que contratar seria potencializar quem está lá. Mesma coisa do Fluminense. A gente não precisa de um meio-campo mais, quer dizer, não precisa de um volante de contenção. Nós temos no nosso elenco Martinelli, que uma parte da torcida critica, mas eu gosto da saída de bola que ele dá e da aproximação que ele faz ao ataque. A gente tem o Lima, a gente tem o Alexander, a gente tem o André, a gente tem muitos jogadores. Então a gente não precisa contratar para essa posição, é só potencializar quem tá. E outra, né? O Flamengo tem uma base relativamente forte, então pode dar a chance. Inclusive tem um menino que jogou contra o Fluminense, tava desarmando demais, e aí no jogo seguinte não jogou de novo. Não vou lembrar o nome dele, mas um monte de gente fez elogios a ele. E o Vitor Pereira, em vez de dar sequência ao menino, barrou ele no jogo seguinte. Enfim, não consigo entender muito a cabeça do Vitor Pereira, não. Mas tomara que ele fique com vocês por bastante tempo lá treinando o Flamengo. Estou confiante com o VP. Formação de 3 zagueiros está boa. Marcos, assim, foi o que eu citei. Acho que a formação de 3 zagueiros, ela libera muito a questão dos laterais e das pontas, sobretudo as pontas, dá um pouco mais de segurança para o sistema defensivo. O problema é que ontem, quer dizer, problema para vocês, lógico, para a gente enfrentar um time daquele desentrosado igual estava ontem, entregando bolas igual estava ontem, é excelente. Mas para vocês, Rodrigo Caio paçocar no primeiro gol. A quantidade de bolas que vocês estavam errando na saída de bola, muito por conta do Vidal também, mas o Flamengo deu muitas oportunidades para o Vasco. E aí tá a diferença de um atacante completo e de um atacante que quer, de fato, fazer o gol, que foi... Claro que é diferente, tá? A bola que o Pedro recebeu é diferente da que o Pedro Raul recebeu. Mas o Pedro Raul, eu não vou lembrar... Foi no primeiro tempo ainda, mas não vou lembrar a minutagem. Ele recebeu uma bola de presente no meio campo. Aí ele foi correndo para fazer o gol. Quer dizer, veio um zagueiro acompanhar ele, e ao invés de chutar a bola no gol, pelo menos queimar pro gol ali, ele toca de calcanhar para trás. Então, assim, se fosse o Cano, eu tava até conversando com meu pai na hora desse lance, se fosse o Cano, na hora que o cara errou a bola, no meio campo ainda, ele já tinha chutado pro gol dali. Então você vê a questão da fome do gol, né? Achei a partida do Pedro Raul boa, apesar que em alguns momentos ele estava fomeando demais. Mas o Vasco ontem mostrou que consegue bater de frente com todos os outros, eu acho. Assim, a partida do Vasco muito boa mesmo, muito boa. Assim, claro que ainda precisa de peças, o Vasco ainda precisa de algumas coisas, mas a partida do Vasco boa, inclusive do Alex Teixeira. Ontem, quem eu estava esperando alguma coisa que jogou relativamente mal, na minha opinião, foi o Piton, pela lateral esquerda. Mas de resto, e o Capasso, né? O Capasso ontem, depois daquela entregada, não tem como falar que o cara jogou bem, né? Mas gostei do clássico, apesar de não foi um alto nível técnico, porque muitos erros mesmo, mas foi ótimo.
Até eu fazia aquele gol. Você tá falando do gol do Pedro, né? Galera, eu tô bem atrasadão com relação às mensagens. Tem 42 mensagens depois dessa do Luciano que eu acabei de ler. Esse técnico tem que entender que o Flamengo não dá certo com 3 zagueiros. Paulo tentou e não deu certo. Cara, assim, eu acho que qualquer time pode jogar em qualquer formação, desde que tenha os atletas certos para isso. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense agora está jogando num 4-3-3. Eu considero um erro jogar nessa formação, principalmente porque o Keno não está rendendo. Acho que a gente pode dar um pouco mais de força ao meio-campo, com a entrada de mais um volante ou com alguém que dê um pouco mais de construção, por exemplo, o Lima, que não é de fato um volante, mas também não é um armador. E aí a gente volta a ter uma força no meio, que é onde de fato se controla um jogo, né? E o Haaland. Thales, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do Haaland. Cara, surreal, né? Surreal. O cara foi cinco gols em uma partida de Champions League de mata-mata, surreal. Claro que o Leipzig também não é essa grandiosidade toda, mas de qualquer maneira a gente não pode tirar o mérito do cara, né? Não é entediante não é identidade do Flamengo jogar com 3 zagueiros, jogador em fim de carreira. Acho que o Vidal está falando, né? Cara, a gente foi conversando tanto que essas mensagens que estão lá para trás, agora eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho no meu raciocínio para ver se eu lembro. O Fluminense é muito pequeno, família. É muito pequeno, família. Essa é que é a verdade. Vitor, obrigado pela participação, mano. Não concordo não, logicamente, mas enfim. Sacanagem, mano. O Vidal é um dos únicos que tá dando a vida em campo. Marcos, assim, pode dar a vida, mas ele tá errando muito. Tá errando muito e não é de agora. O Vidal tem errado muito na saída de bola há algum tempo, desde o Mundial, na verdade. O Vidal foi um dos destaques do Flamengo no Mundial, mas a verdade é que o Flamengo como um todo não conseguiu jogar de fato lá no Mundial, né? Somente acho que o Pedro, o Gabriel, tava se destacando até mais. Professor, bota União Flasco aí. União Flasco. Mano, ontem quando o Flá começava a trocar passes, quando ele recebia eu concordo, acho que o Vidal tá muito mal. Caraca, 62 mensagens. Mano, não vou conseguir acompanhar esse chat de hoje. O jogo de ontem foi dor de cabeça. Que passe do Capasso. Pois é. E a torcida do Vasco, assim, tava numa expectativa danada em cima do Capasso. Claro, tava fazendo boas partidas, mas é diferente se jogar contra um Volta Redonda, contra um Resende e jogar de fato contra quem ele vai enfrentar na Série A, né? Ontem ele mostrou que ele talvez não esteja preparado. 81 mensagens, meu Deus do céu, Deus me abençoe. Cara, pra mim o Flamengo não tem que voltar com o time do ano passado e deixar os caras pegar ritmo, Mesma coisa que eu penso do Fluminense. Marcelo vai ser lateral ou meia. Na minha visão, vai ser lateral. Tem que ser lateral. O Flamengo está precisando de laterais. Aí eu concordo. Acho que o Flamengo precisa de lateral, principalmente lateral direito. E é uma sina, né? Todo mundo tá machucado lá na lateral direita do Flamengo. Esse esquema dá certo sem lateral. Eu colocaria o Cebolinha, que foi expulso e... exatamente, eu concordo. Cebolinha e Matheus Gonçalves. Opa, mister. Fala, Cibol. Está bem? Quem é mal? Fluminense ou Volta Redonda? Você tá de brincadeira, né? Quais as dicas que você acha que o Vasco deve... Dicas que o Vasco deve tomar para ganhar domingo? Cara, é jogar sem medo, você tem que jogar respeitando, é claro, o seu adversário, mas jogar para vencer. Você não vai sentar lá atrás esperando uma bola, fazer um gol de contra-ataque. Você tem que jogar para tentar a vitória. O Vasco ontem jogou para tentar a vitória, o jogo foi muito aberto. Quem sabe fazer uma atuação da mesma forma que ontem, só evitando os erros defensivos que cometeu. Cometeu. Eu li Mateus e falei Cometeus, muito bom. Ricardo Bandeira Ian, Matheus Jesus e o jogador. É o jogador. O Fluminense vai jogar. Bora! E eu vou ficar. Foi Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves foi expulso também, né? Fluminense eu Volta Redonda. Pedro já respondi. Fluminense, quem é o Fluminense eu Volta Redonda? Na verdade, Matheus Jesus, mano. Seguiu.
Ana Bia, obrigado por seguir. Obrigado mesmo. Quem puder seguir aqui o canal, já não for inscrito, quem puder seguir aqui e lá no YouTube, agradeceria demais. Volta Redonda deu show e foi roubado. Teve o pênalti que não foi marcado. Assis, concordo com a questão do pênalti. Acho que foi pênalti mesmo. Uma vitória moral, se é que a gente pode dizer assim, seria uma vitória pelo menos de 2 gols de vantagem. Mas eu acho que o Fluminense está vivo nessa disputa, claramente. A gente tem condição de reverter. Acho que deve reverter e tem que reverter para dar uma resposta, principalmente para o nosso maior rival, que entrou em desvantagem e conseguiu reverter essa situação. O Flamengo ontem entrou na mesma posição que o Volta Redonda e conseguiu a mesma situação, né, que é jogar pelo empate no jogo da volta. Mas enfim, a gente tem condição e provavelmente vai passar, né? Tomara, mas respeitando Volta Redonda, que não é um time bobo, né? Tem um contra-ataque muito bom, tem atacantes muito bons e um Naninho que está inspirado nesse Campeonato Carioca. O Vasco tá bem, o Fluminense, aliás, o Vasco tá bem, o Flamengo tá ruim pelo papel, o Vasco tá mais melhor. Não concordo, mas o time do Vasco de fato tá bem. Davi Silva, Rodrigo Caio. Oi, boa noite. Davi Soares, boa noite, Sérgio. Boa noite, Davi Soares. Você tá bem? Pedro Raul ficou abaixo. Ele ficou abaixo, mas não acho que ele tá jogando mal, não. Mig, Flu, faz o L aí pra nós. Todo torcedor do Fluminense que estiver aí no chat, faz o L aí pra eu saber quem são os torcedores do Fluminense. Tu sabe que o Flamengo tá jogando mal, né? O Vasco tá bem e o Flamengo tá mal. Sim, concordo. Acho que o Flamengo tá de fato mal, até porque tá tentando se encontrar num esquema que não era rotineiro, até pela questão do futebol brasileiro mesmo. É difícil você ver um time armado com 3 zagueiros. Mas o Flamengo tá tentando se adaptar a uma nova realidade, tentando trazer de volta um ritmo que não vinha, e eu vou dizer que não vinha desde a Libertadores do ano passado. Para quem lembra da final da Libertadores, não foi tão dominante assim. No final também da Copa do Brasil, enfim. Tá tentando reformular, né? Acho que é normal. Pedro Raul teve medo de tomar atitude pro gol. Concordo, Matheus. Acho que ali ele tinha que ter finalizado, por mais que ele tivesse errado. Obrigado pelo chocolate, obrigado mesmo. Para de flopar o chat, mano. Pois é. Enfim, né? Tem gente que... Manchester City deu aula. Deu aula hoje em tática. Sim, tinha o melhor time, mas isso é jogar para mostrar quem é o melhor de fato. Acho que Manchester City hoje deu aula mesmo. O Haaland estava inspiradíssimo, né? Fazer 5 gols não é para qualquer um. E mereceu. Tomara que o City consiga, assim, até para coroar um trabalho do Pep Guardiola que está lá há muito tempo e ainda não conquistou a Champions. Tomara que consiga um título da Champions League até para engrandecer ainda mais o que é esse futebol arte que o Guardiola sempre pregou. Marcos 3D seguiu o anfitrião, obrigado. Alan curtiu a live, obrigado, Alan. User 1280 entrou, curtiu a live, obrigado, gente, todo mundo que está curtindo, todo mundo que está seguindo aqui a live também. Cara, 50 mensagens atrasadas. O que os torcedores do Flamengo querem falando de roubo? A primeira Libertadores dele, o Wright, né? Enfim, cara, futebol é complicado, porque todo mundo vai puxar pro seu lado, todo mundo. Não tem essa, assim. A gente pode, eu, como torcedor do Fluminense, vou lembrar de coisas de outros times. Torcedores do Flamengo a mesma coisa, Vasco a mesma coisa, Botafogo a mesma coisa, e é a essência do futebol, né? Tem que saber lidar com isso apenas. RB Leipzig não é tudo isso. Os caras ganharam no Real Madrid na fase de grupo. Cara, beleza. Eles ganharam no Real Madrid na fase de grupo. Tudo bem. Mas aonde você colocaria o Red Bull Leipzig se você fosse colocar em prateleiras? Você colocaria na primeira prateleira do futebol mundial? Na segunda? Talvez na terceira para baixo. Então, assim, em termos de elenco e de time, claro que o Leipzig está muito abaixo do City, muito abaixo, e é natural, assim, não estou falando que eles jogam mal. O Leipzig está fazendo temporadas regulares
ano após ano. Mas você não pode me dizer que eles estão no mesmo patamar, não tem como. Mas isso não significa que é um time ruim, de forma alguma. Aquela estratégia do Vasco um dia daria errado e deu azar que foi ontem. A estratégia de sair tocando? Capaço não. Cagaço. O cabaço, como eu li muito hoje. O que você achou do jogo entre Vasco e Flamengo ontem? Cara, um jogo, assim, mais equilibrado do que eu esperava e muitos erros técnicos mesmo, assim. Das duas equipes, de uma equipe que está junto há mais tempo, mas que está tentando mudar o esquema tático, e de outra que está começando a construção de elenco agora, que é o Vasco. Muitos erros técnicos mesmo, assim, muitos mesmo. Se vocês colocarem o estilo de jogo, por exemplo, do Volta Redonda para jogar contra a quantidade de erros que aconteceram ontem, em contra-ataque rápido que o Volta Redonda tem, ia ser preocupante. Como torcedor do Fluminense, é legal acompanhar os adversários, até porque eu sempre falo para vocês, né? É sempre bom que todos estejam em bom nível, para que todos cresçam juntos. E acho que hoje os três estão praticamente no mesmo nível. Claro que o Flamengo ainda acima. Se o Flamengo tivesse estruturado, se o Flamengo tivesse montado, se tivesse certeza, se virasse para o torcedor do Flamengo e falasse assim, me escala o time do Flamengo de 1 a 11 e ele soubesse de cor, como era, por exemplo, o time do Jorge Jesus, aí estaria muito à frente. Mas num processo de reformulação, num processo de encontro do esquema, o Flamengo ainda está atrás. Quer dizer, atrás não, né? Está no mesmo patamar dos outros. Fluminense, mesma coisa, se tivesse no esquema do ano passado, acho que estaria à frente. Mas também mudou o esquema. Então, isso fez o Vasco se aproximar mais rápido do que a gente esperava, quando o Real Madrid já estava classificado para o mata-mata. Tem essa. Leipzig é igual ao Fluminense, é um time bom, mas não tem muitos títulos. Mas o RB foi criado em 2009. Com relação a muitos títulos eu discordo, acho que a gente em nível nacional, claro que não vai competir com o Flamengo, com o Santos, com o Palmeiras, com o próprio São Paulo, mas a nível brasileiro a gente não tem pouco título não. Se o Flusão da Massa não ganhar nesse Brasileirão, só pode ser esquema de aposta. Cara, assim, a gente tem um bom time. A gente tem um bom time para a disputa do Brasileiro, a gente tem um bom time para a disputa de todas as competições. O problema é lesionar. O problema é convocação, o problema é lesão, o problema é ter que girar esse elenco. A gente não tem muitas peças de reposição no banco, pelo menos não à altura do que estão. Por exemplo, o Fluminense não tem uma peça de reposição para o Arias, a gente não tem uma peça de reposição para o Ganso, a gente não tem uma peça de reposição para o Manuel. Talvez não tenha para o Marcelo, pelo menos não à altura dele. Então, assim, a gente tem um bom time principal, um bom time titular. Mas se houver muitas lesões, muitos problemas assim no decorrer da temporada, eu não sei se a gente tem força suficiente em elenco para conquistar um título tão importante, um campeonato tão longo quanto é o brasileiro. Pedro é muito diferenciado. Vou ler Gabriel, tá? Espero que o Gabriel este ano também seja. Tavares seguiu o anfitrião. Obrigado, Tavares. Se dá Vasco e Fluminense na final do Campeonato Carioca, quem é o favorito? Vasco e Fluminense, eu acho que o Fluminense entra como favorito. Pelo menos no papel. Mas em termos de jogo, aí já equipara, eu acho que o Vasco até leva uma vantagem de 51 a 49, por exemplo. Mas no papel, o Fluminense é melhor. Até porque o trabalho do Barbieri ainda está no início, né? Sou Fortaleza. O Fortaleza... Cara, o Fortaleza tá relativamente bem, né? Quem que vocês pegam na Libertadores, Cebol? Vai estar no Maraca no sábado? Mano, não vou poder. Sempre é uma pena, mas como eu falo aqui de Brasília, não posso estar no Maracanã, infelizmente. Não tenho nem condição financeira para estar lá. Mas enfim, torcer e avaliar daqui da onde que eu posso mesmo. Aqui de casa. Napoli vai ganhar essa Champions. Napoli tá muito bem mesmo. Um futebol muito bom. Muito bom. De verdade, assim, acompanhar o Napoli jogando é surreal, assim. É um estilo completamente diferente do Fernando Diniz, mas também muito bom.
Mudando de assunto rapidinho. Você viu tem como sacar o dinheiro desses presentes da live? Mano, eu não vi, você acredita? Acabei esquecendo, não vi. Mas eu acho que dá. Acho que eu tenho que alcançar um valor mínimo para conseguir sacar, mas eu não vi, não cheguei a ver. Você parece o cantor Pacheco, nunca ouvi falar, Heine. Cebol compartilhou a live. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar. Quem puder compartilhar, quem puder curtir, quem puder seguir aqui o canal e seguir também lá no YouTube, eu agradeço demais. Véio. Vamos bater essa meta de 3.000 lá no YouTube? Bora? Todo mundo junto aí. Heine seguiu o anfitrião. Obrigado, Heine. Você tá sempre aqui, né, Heine? Brigadão, velho. Obrigado por acompanhar. Quem você acha que vai pra final do Carioca? Acho que Flamengo e Fluminense. Até o jogo de ontem, como eu sempre estava falando, eu achava que era Fluminense e Vasco, mas aí o Flamengo conseguiu reverter a situação consegue jogar por 2 resultados, né, que é a vitória pelo empate, aí já conseguiu reverter até na minha cabeça também quem vai levar essa vaga. Cheguei dando likes, Fluminense 3-0 no Maraca. É isso aí, Mário. Obrigado pelos likes e obrigado pelo comentário, mano. Cara, o Cebol compartilhou a live com mais de 5 amigos. Que isso, cara. Primeiro a compartilhar a live, obrigado. Cruzeiro maior de Minas. Como é que você tá? O que você tá esperando do Cruzeiro para essa temporada no Brasileiro? Cara, tá bambeando no estadual. Eu tô preocupado com o Cruzeiro, viu? Palmeiras e Tombense. Qual vai ser a final do Carioca, na sua opinião? Acho que Fla-Flu. Não acho que o Flamengo está acima do Flu. Acho que o Flamengo. Acho que. Assim, é igual eu falei. Eu não acho que o Flamengo está acima do Fluminense agora. Mas em termos de elenco, o Flamengo ainda está acima. Se o Flamengo tivesse montado, tivesse estruturado, estaria mais. Mas hoje eu acho que eles estão equiparados. Até porque o Fluminense também não tem desempenhado tão bem, né? O Fluminense, em termos de partida, a gente só conseguiu jogar bem mesmo uma partida completa que foi contra o Bangu. De resto, foram momentos esporádicos dentro do jogo. Acho que o Fluminense tem muito a melhorar, principalmente se mudar o esquema. Mas hoje eu acho que estão equiparados, sim. Quem tá jogando melhor, Vasco, Botafogo ou Bahia? O Vasco. Tem nem comparação. Essa aí não tem nem comparação. Garfaram nossa Libertadores de 2008, né? Pô, nem fala, cara. Toda vez que eu lembro daquele juiz, partiu sábado. Só bora, Wesley. Só bora. Cara, gente, obrigado por todo mundo que tá entrando, curtindo, compartilhando. Vocês são fantásticos, vocês são surreais, cara. Já temos 10.600 likes na live. Vocês sabem o que isso representa pra mim, cara? Sim, eu tava só mudando de assunto rapidinho e até gostaria que vocês fizessem um favor pra mim, tá? Caso vocês possam, é claro. Eu vou postar um vídeo ainda hoje, mas esse vídeo ele vai só pro YouTube, que é para vocês me dizerem qual é o maior sonho de vocês na vida. Sim, eu não vou ler sobre essa resposta aqui nos comentários, vou ler nos comentários do YouTube e vou comentar sobre elas no YouTube. Porque nem nos meus melhores sonhos na vida eu poderia imaginar fazer live para pessoas assim, para me acompanharem, para falarem de futebol comigo, estando longe, assim, nem sei de onde vocês estão falando. E eu gostaria de poder partilhar não só do meu sonho, mas do de vocês para comigo, né? Se vocês puderem me contar, eu vou postar o vídeo assim que eu terminar aqui. Eu vou postar um vídeo, vai ser rapidinho, um vídeo de 15 segundos, vai ser um short. Quem puder comentar nele e curtir também, lógico, fazer essas coisas todas, né? De curtir, compartilhar, enfim. Quem puder, eu gostaria de saber qual é o maior sonho de vocês. Não só como torcedor, num contexto geral, tá? Quem nós vai pegar? O Cerro Porteño. Cerro Porteño, vocês vão pegar, né? Eu vi que você comentou. João Henrique seguiu o anfitrião. Obrigado, João. Vou sair da live. Boa noite. Valeu, mano. Brigadão. Obrigado por sempre estar aqui presente e por compartilhar. Enfim, vocês são demais. Galera, brigadão por todo mundo que está curtindo a live. Quem tem melhor elenco? O Vasco ou o Cruzeiro? Acho que o Vasco hoje. O Vasco tem mais elenco. Gosto mais do elenco do Vasco.
Tenho acompanhado pouco o Cruzeiro, mas pelo que eu tenho acompanhado, as notícias não são muito boas lá de Minas, não. Cebola, obrigado por curtir a live, mano. Obrigado por estar sempre presente. Você tava pertinho de mim no hotel, hein, mano? Pois é, cara. Tava praticamente do lado, né? Praticamente do lado ali. Foi massa. Um corintiano fiel. Oi, eu sou corintiano. E fiel, né? Obrigado pela presença, mano. Obrigado mesmo pela presença, por ter seguido, por ter compartilhado. Caraca, o bicho chegou com tudo, fez tudo que podia. Eu vim mais pelo. Eu não posso ler tudo isso aqui. Você é da Mancha Verde. Que isso, Alisson? Que isso, cara? Meu amigo é KKK. Gente, agora voltando para as semifinais. Bom, falando agora mais sobre o Fluminense, né? De fato, do que aconteceu com o Fluminense e o que me incomoda. Caramba, velho, compartilhou a live com 10 amigos, mais de 10 amigos. Que isso, gente? Vocês são surreais, assim. Obrigado, de verdade. Obrigado por todo mundo que está aqui presente, por todo mundo que já seguiu. Enfim, eu eu nem sei como agradecer a tudo que vocês fazem por mim e por estarem aqui todos os dias, enfim, todos os dias que tenho live, vocês estão presentes, estão comentando. Perdão, falando sobre o jogo do Fluminense e sobre o problema do Fernando Diniz, que é ter que escalar. Ana Bia, oi. Oi, Ana, tá bem? Vai Corinthians, vai Corinthians. O que eu ia falar? Agora esqueci. Enfim, sobre o maior problema do Fernando Diniz como treinador do Fluminense até o momento. Ter que escalar o Keno. Por quê? É um jogador que... Tô bem sim, você? Eu tô bem também, graças a Deus. Obrigado por perguntar. E obrigado pela presença e obrigado pelos comentários. Enfim, obrigado por estar aqui. O problema do Fernando Diniz com o Keno é o fato dele prender um jogador de um lado, que é o Keno pelo lado esquerdo, e tirar do John Arias a melhor característica dele, que é a questão de estar em todas as posições do ataque. O Fluminense não consegue, aliás, o Fernando Diniz não tem conseguido tirar do Arias o que ele fez no ano passado. Muito disso porque, jogando com 3 jogadores no ataque, tem que sempre... De nada. Jogando com 3 jogadores no ataque, normalmente tem essa, né? De ser um fixo pela direita, um fixo pela esquerda e um centralizado. Posso ser moderador? Eu cuido certinho, pode ser? Luxemburgo deu conselho para ele. Você fala do Fernando Diniz, né? Uma hora tem que dar chutão, eu vi isso também. E você tem uma dica dessa, né? Um conselho desse, de um cara que foi tão vitorioso na carreira, é muito importante. O Fernando Diniz tem que aceitar e, quem sabe, aprimorar a forma dele de jogar. Mas, posso ser, mano? Cara, assim, depois... Você se importa de me mandar mensagem depois, lá no direct? Pode ser aqui no TikTok mesmo. A gente conversa, tá bom? Vamos lá. Voltando. Você tendo 3 atacantes fixos dentro de um jogo de futebol, você costuma dar a eles ações específicas. Então, o ponta direita vai ficar atuando pela ponta direita, o ponta esquerda vai ficar com a ponta esquerda e o centralizado vai ficar ali centralizado e pronto. E aí você tira da capacidade do Arias a construção. Você afasta do Arias o nosso jogador mais cerebral, que é o Paulo Henrique Ganso. Você afasta os nossos maiores talentos. O maior problema do Keno não é somente o Keno, não é o Keno por si só, é porque ele faz um esquema todo que estava estruturado no ano passado se moldar à realidade de ter o Keno em campo. Então, assim, gosto, para quem me conhece, para quem já me viu, eu gosto muito do estilo de jogo do Fernando Diniz, gosto muito, muito mesmo do jeito do John Arias jogar, mas não fixado por um lado do campo. Não dá. Você tira de um jogador talentoso, de um dos maiores destaques do Fluminense na temporada passada, a essência dele. Então, assim, não dá.
O problema do Keno hoje é, como eu disse, não é somente o fato do Keno estar em campo, mas sim o que ele tira do time do Fluminense que vinha sendo construído no ano passado. Teve mais comentários aqui, deixa eu ver. Israel, o Fernando Diniz é um bom treinador. Quando ele treinou o meu Vasco jogava bem, mas ele demora para mexer. Acho que no Fluminense nem tem esse problema da demora para mexer. E no Vasco ele teve pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, chegou num Vasco todo desestruturado em termos de elenco, em termos políticos. Então, assim, e mesmo assim ele, pelo menos, começou bem no Vasco. Depois teve uma queda, né? Concordo que às vezes sair jogando lá de trás é foda. Dá calafrio. Eu vou te falar que eu gosto, cara. O que você acha dessa dupla de ataque Pedro Raul e Roger Guedes? Pedro Raul e Roger Guedes? Cara, pra mim é uma dupla boa. Os dois são ótimos jogadores. Ótimos jogadores mesmo. Lembra o que é lá no Corinthians, né? Com Roger Guedes e Yuri Alberto. Pra mim, o Yuri Alberto e o Pedro Raul são muito parecidos. Deixa eu ver. No Rio só tem o Flamengo, o resto não ganha nada. Hilson comentou. Por enquanto é isso, Hilson. E ontem vocês mostraram que de fato querem o Campeonato Carioca. E é bom ter adversários brigando pelas mesmas coisas, adversários fortes. Como o Flamengo se a gente conseguir mais um título em cima do Flamengo, mostra força, né? Não somente por ser mais um título em cima do Flamengo, mas por estar ganhando em sequência. Mas é isso, né? Título de relevância, infelizmente no Rio só o Flamengo tem ganhado. O Flamengo tomou gol do Fluminense por erro de marcação no último jogo, concorda? Você está falando do primeiro ou do segundo gol? O primeiro gol, deixa eu ver, não vou lembrar. O primeiro gol foi do Cano. Deixa eu ver, não vou lembrar mesmo. Ah, não, o do Pirani sim. O do Pirani eu acho que foi um. Deixaram muito livre. Ô galera, só um comentário aqui. Só um comentário voltando pro jogo de ontem. Que golaço. Que golaço do Arrascaeta, né? Talvez. Vamos fazer uma enquete aqui? Ó, eu vou falar 1, 2 e 3. Vocês vão votar pra mim no comentário 1, 2 e 3, tá? Pra ver qual foi o gol mais bonito. Número 1. Tá? Vocês vão comentar 1 se vocês acham esse, 2 se vocês acham o próximo e 3 o terceiro, deu para entender, né? Número 1, gol de Germancano contra o Vasco, aquele gol do meio-campo, aquela obra de arte. Golaço do Germancano, o segundo gol contra o Vasco. Gol número 2, Puma Rodrigues contra o Flamengo, né? Uma rodada, quer dizer, na penúltima rodada da Taça Guanabara. Ou, número 3, gol do Arrascaeta ontem, no jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Votem aí. Já tem voto pro 1, já tem voto pro 2. 3, 1, 1. Deixa eu ver. Se o Fluminense não arruma esse time, não ganha o Carioca, hein? Pois é, Vinícius, a gente tem que arrumar o time mesmo. Tem que arrumar a formação. Grêmio Internacional, quem é maior? Cara, essa pergunta é difícil para quem vê o futebol do Rio Grande do Sul de longe, mas eu diria, não sei, acho que eu diria o Inter. Ana Bia, chamando o capitão de vocês e agora vem o Roger Guedes. Duvido, espero que ele vire e vê. O Fluminense tem que arrumar o time, então o Flamengo tem que reformular o elenco. Musa, assim, eu acho que o que ele quis dizer é de estruturar de novo o que foi ano passado. E em parte eu concordo com isso. O Fluminense ainda não conseguiu atuar esse ano como atuava no ano passado. Isso é um problema. A gente não conseguiu dar espetáculo, dar show, não conseguiu. A gente conseguiu golear uma vez, ou jogar de fato uma vez, que foi contra o Bangu. De resto, são momentos esporádicos, né? São problemas. Eu acho que o Fluminense ainda tem muito a evoluir. Quem sabe, trazendo o Fluminense de volta para um 4-4-2 seja uma solução viável, e eu acho que é a mais próxima do que a gente vai fazer. Mas não acho que a gente tem que reformular, não acho que a gente tem que refazer, nada. Só trazer de volta o que já foi.
Quem é maior, Vasco ou Flu? O Fluminense. Quer dizer, depende do que você tá falando, né? O Vitor Pereira não entende que 3 zagueiros não funciona sem ter volante cabeça de área. Mas ele tem, né? Ele tem o Thiago Maia como volante cabeça de área. Eu não sei se. Eu não lembro se o Thiago jogou ontem. Não sei se ele tava suspenso, se ele tá machucado. Enfim, acho que ele tá machucado, né? Em termos de título. Em termos de título, o Vasco é maior. Até porque vocês têm uma coisa que o Fluminense ainda não tem, que é a Libertadores. Mas se Deus quiser, esse ano é tudo nosso. Amigão, saudações tricolores. Vamos ganhar o Voltinha sábado. Vamos sim, Wagner. Vamos, a gente tem que reverter esse resultado. Confio demais que a gente vai conseguir jogar melhor nesse sábado. Ele jogou. O Vasco tem dinheiro para contratar jogadores titulares de cada time brasileiro. O Vasco não, né? 777. Mas Thiago Maia não tem o volume de jogo que precisa. Tipo o JG, é o João Gomes, né? Muita saída de bola errada. Sim, concordo. É completamente diferente, né? Talvez esse jogador que seja mais parecido com o João Gomes seja o menino que jogou contra o Fluminense. Não vou lembrar o nome dele. Se vocês puderem me ajudar aí, quem é aquele moleque que jogou contra o Fluminense, jogou muito bem, desarmou muitas bolas, enfim, jogou bem, depois ele não voltou. Não lembro quem, não lembro o nome. Marcelo vai dar impulso no Fluminense, se Deus quiser, Mário. O número 8, mano, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu sei que era um moleque da base, é um menino da base do Flamengo. Jogou muito bem contra o Fluminense, desarmou um monte de vez. Enfim, e depois no jogo contra o Vasco ele não reapareceu. Eu acho que o 10 deles, muito promissor também. Pedrinho, Volta Redonda. Gosto do Pedrinho também. Acho que o Pedrinho é um bom jogador. Talvez não contrataria porque eu não acho que seja um patamar de contratação para a Libertadores. Mas é um bom jogador, sim. Deve ser. Acho que é Igor mesmo, né? Você lembra o nome dele, amor? Igor o quê? Acho que é Igor. Quase certeza que é esse Igor mesmo. Jogou muito bem. Igor Jesus. O Musan falou ali, ó. Pensei que tava falando do Volta Redonda. Esse aí é o Igor Jesus. Exatamente. Igor Jesus. Jogou muito bem contra o Fluminense. Muito bem mesmo. E depois não voltou contra o Vasco. E a torcida até questionou, né? Como é que pode ele estar. Ele mesmo, achei que tava falando do jogador do Volta Redonda. O time do. Opa, desculpa, galera. O time do Volta Redonda tem muitos jogadores interessantes, muitos mesmo. O Fluminense contratou o mais interessante deles, que é o Lelê. Val, você é a mulher dele? Sim. Até o resto da vida, se Deus quiser. Andrei Santos seria titular no Fluminense? Seria. Seria, com certeza. Joga muito, moleque. Mostra ser volante que sabe tratar a bola com carinho. Até driblar, ele dribla. E é um diferencial com relação ao João Gomes, né? O João Gomes era muito cão de guarda, marcava muito, mas é diferente. Muito diferente. Gostei do Igor também. Achei um jogador muito versátil, interessante. Qualifica a saída de bola do Flamengo. Galera, bom, obrigado por estarem presentes aqui, obrigado por todo mundo que curtiu a live. Caso vocês possam fazer aquilo que eu pedi para vocês, vou postar um vídeo agora no YouTube falando sobre a questão dos sonhos. Se vocês puderem comentar, se vocês puderem curtir lá, enfim, agradeço demais. Vai ser Flamengo e Fluminense, acho que é a final. O Flamengo é gigante, o Vasco é grande, o Fluminense é pequeno, o Botafogo é insignificante. Sua opinião, Dani. Para mim, a verdade é que assim, todos são gigantes de forma diferente, mas todos são gigantes. Vou sair agora porque eu vou viajar agora para o Rio de Janeiro. Cara, vai com Deus, Israel. Vai com Deus. Aproveita a sua viagem. Não sei se é a trabalho, a turismo, enfim, mas aproveita bastante. Precisando da gente, no que a gente puder. Sabe que pode contar com o Professor Tricolor sempre. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, mais uma vez. Vocês fazem parte da minha história. Obrigado por acompanhar, obrigado por compartilhar, obrigado por cada like. Vou a trabalho. Vai lá, ganha seu dinheiro suado. A gente sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro no nosso país.
Mas é isso. Bom trabalho para você, boa noite para todo mundo, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Comenta lá no vídeo do YouTube, conto com todos vocês. Boa noite, até a próxima e valeu!